Trabalho da igreja lá na garagem, lá muitos anos atrás, e talvez você está aqui hoje, mas eu quero dizer para você que, se eu não estou enganado, a igreja tem acho que 3 vezes mais o tamanho do que está aqui hoje. E por que eu estou dizendo isso para você? É porque nós temos um desejo muito grande de avançar muito mais nessa cidade. Então eu creio que o ano que vem, eu creio que muito em breve nós vamos sair desse prédio, ok? Espero que o dono não ouça antes da gente achar outro melhor. Eu vou comprar um, porque senão ele expulsa a gente daqui. Por quê, irmãos? Porque nós queremos ir para um lugar mais amplo, né, que comporte todos os irmãos, e queremos também que tenha mais salinhas por causa do trabalho que nós fazemos com as crianças, amém? Que é um trabalho maravilhoso, né? Na videira as crianças são ensinadas de uma maneira incrível. Então eu estou dizendo isso para você, para dizer que eu conto com você, porque o ano de 2025 vai ser um ano poderoso. Poderoso, irmãos. Eu tenho muitas expectativas. Eu sei que às vezes no final do ano a gente, alguns ficam assim meio entristecidos pelo ano que passou, outros ficam com algumas esperanças vagas, mas a expectativa que nós temos é uma expectativa de fato do Espírito. Nós percebemos, irmãos, que tem chegado um kairós de Deus sobre nós, aquilo que o Senhor quer fazer, está operando, né? Então eu creio que vai ser algo poderoso, amém? Em nome do Senhor Jesus, e você faz parte disso, conto com você, amém, Ravi? Aleluia, aleluia, fica esperto, menino. Os pais dele ficam falando que vai casar com a minha filha, tem base, irmão, um negócio desse? Esse povo é abusado, né? Aleluia. Muito bem, irmãos, eu queria, agora eu não sei nem o que eu faço, né? Porque, glória a Deus pela vida dos irmãos, deixa eu ver meu tempo aqui. Hoje, de fato, o culto começou e vai passar da meia-noite, como eu sempre brinco, né? Então, finalmente, nós vamos passar da meia-noite. Irmãos, só lembrando, amanhã nós temos uma confraternização da igreja, ok? Normalmente, nós temos o culto da virada e depois nós temos um jantar. Pelo tamanho do prédio, por toda a questão organizacional, isso tem se tornado algo inviável. E aí nós decidimos que nós vamos fazer da seguinte maneira então, vamos ter sempre o culto da virada e vamos alugar uma chácara para fazer uma confraternização. Então nós já alugamos a chácara, vamos ter a confraternização amanhã. E eu havia dito lá no grupo da igreja que as vagas acabaram, né? Mas para você que está aqui hoje, se você quer participar, eu vou abrir uma exceção para você, amém? Mas é para você que está aqui hoje, para honrar você que veio para o culto hoje, ok? Porque de fato já está bem lotado lá, mas sempre cabe mais um, aleluia. Então se você quiser participar, você pode procurar algum dos líderes, ou a minha, a pastora, e nós vamos incluir você em nome de Jesus, amém? Muito bem, hoje é o dia dos vídeos, né, irmãos? Queria que desligasse as luzes, por gentileza. Eu quero passar um vídeo do pastor Aloysio. Pastor Aloysio é o pastor presidente da Videira e da Vinha. Todo final de ano ele faz um vídeo, uma mensagem, né, para nós, e eu quero então passar para os irmãos. Pode rodar, por gentileza. Olá, querido irmão e querida irmã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a sua vida, sua casa, sobre o seu ministério. Estamos encerrando mais um ano. E que ano! Celebramos os 25 anos da Videira, e não fizemos apenas num dia, mas em todo o decorrer do ano. Foram dezenas de eventos marcantes que encheram a nossa boca de riso e a nossa língua de júbilo. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Em muitas ocasiões, nós semeamos com lágrimas, mas nesse ano, nós semeamos com alegria e o resultado foi extraordinário. Batizamos 25 mil pessoas apenas nesse segundo semestre e levamos mais de 60 mil pessoas ao encontro em um evento de 2 meses. Estamos abrindo igrejas na República Dominicana e na África do Sul, e a obra internacional tem se fortalecido a cada dia. Estamos prestes a terminar nosso prédio no Paquistão e em Moçambique. E no Brasil, eu preciso destacar o crescimento das igrejas. Hoje, já temos 42 igrejas com mais de 1.000 membros. A previsão é que em 2025 esse número vai dobrar. É importante termos igrejas grandes, porque elas se tornam centros regionais e apoiam as igrejas menores que estão próximas. Para 2025, estamos proclamando que será o ano da restituição. Zacarias 9:11 diz: Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança,
Tirei os teus cativos da cova, em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Você teve perda financeira? Prepare-se para a restituição. Teve perdas ministeriais? Pessoas deixaram você? Para cada um que partiu, o Senhor trará outros 10. Você sente que o seu tempo foi roubado? Saiba que o Senhor vai restituir os anos que foram consumidos pelo inimigo. Toda a restituição é por causa do sangue da aliança, o sangue de Jesus. O Senhor está restituindo tudo em dobro a você. Não porque você é bom, mas por causa do sangue de Jesus derramado na cruz. Eu quero declarar que nesse ano você terá a restituição dobrada. Por causa do sangue da aliança, nós fomos libertos da prisão do pecado e do desespero e fomos feitos prisioneiros da esperança. Simplesmente não podemos mais viver sem a expectativa de coisas boas que estão por vir. Conhecemos o nosso destino e estamos destinados ao avivamento. No passado, fomos prisioneiros do desespero. Passávamos noites virando de um lado para o outro porque estávamos preocupados. Tínhamos diante dos nossos olhos imagens de desesperança e medo. Nesse tempo, tentávamos ser otimistas e positivos, mas sempre voltávamos a um lugar escuro de ansiedade e angústia. Naquele tempo, éramos prisioneiros do desespero. Mas agora você foi trazido a um lugar de paz e o Senhor nos diz que somos prisioneiros da esperança. Somente conseguimos ver coisas boas em nosso futuro, pois confiamos nas promessas de Deus. Tudo o que vejo é a bênção e o favor de Deus sendo derramados sobre você abundantemente. Tenha grandes e boas expectativas em seu coração. O Senhor está fazendo algo novo no nosso meio. Algo novo está vindo à luz. O Senhor colocará um caminho no deserto e rios no ermo. O que você vê no seu futuro, ó prisioneiro da esperança? Eu vejo restituição em dobro. Vejo vitória, sucesso e prosperidade. A promessa do Senhor é que Ele nos restituirá em dobro. Se há perdas hoje, prepare-se para ser restituído em dobro. Porque 2025 é o ano da restituição. Eu sou o pastor Aloísio Silva. E eu sou a pastora Márcia Silva. E desejamos a vocês um feliz 2025. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Muito bem, e adivinha do que eu vou compartilhar hoje para você? Irmãos, nós cremos, todo ano nós buscamos uma palavra da parte de Deus, que nós iremos caminhar em cima dela. Obviamente o Senhor vai fazer muitas coisas, mas nós acreditamos que esse ano de 2025 será um ano oportuno para nós experimentarmos disso, restituição. Talvez você está aqui e fala, poxa pastor, mas restituição? Né? Restituição de quê? Né? Eu não preciso ser restituído de nada. Irmãos, acredite em mim. A Bíblia fala que todo homem pecou, todo ser humano pecou. E porque pecou, ele foi destituído da glória de Deus. E hoje em Cristo Jesus, nós estamos voltando à posição de glória que o Senhor tinha para nós. Que posição de glória é essa, irmãos? É a posição de sermos filhos e desfrutarmos, né, dessa filiação, da paternidade de Deus, desfrutarmos do Senhor e daquilo que Ele tem para fazer em nós e através de nós. Amém, meus irmãos? Por isso eu queria compartilhar com você então, nesse restante de culto. Irmãos, no final vai ser o momento da oferta das primícias. Eu vi que alguns já entregaram, ok? Se você quiser participar, depois você pode participar com o envelope lá atrás. E você vai ganhar hoje também eu não sei como que eu chamo isso aqui. Enfim, não é folheto, né? Uma ficha, uma pequena ficha, que para você ter um roteiro de oração. Então você vai levar para sua casa e está escrito aqui da seguinte maneira: 3 coisas que eu quero ser restituído em 2025. Muito bem. Pastor, se eu escrever aqui vai acontecer? Então, não vai. Esse papelzinho não é mágico, amém, irmãos? Se fosse, a gente com certeza ia ser uma grande bênção. A Samara disse que iria vender. Né? Mas não é. Mas é apenas um roteiro para você preencher e você estar orando.
Qual que é o valor disso, irmãos? Olha aqui para mim. Eu acho muito bacana escrever os alvos de orações. Se você não tem essa prática, eu quero encorajar você a fazer isso. Por quê? Porque nós escrevemos os nossos alvos de orações ao longo do semestre, ao longo do ano, e nós oramos e buscamos, e muitas vezes depois nós guardamos esses folhetos depois de muito tempo, mas é muito precioso, porque com o passar do tempo nós achamos eles de vez em quando, numa gaveta, sim ou não, irmãos? E é muito legal, porque quando você acha um folheto desse e você lê, você fala, meu Deus do céu, tudo que eu orei há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, o Senhor fez, aconteceu na minha vida, né? Eu tenho experimentado isso, porque de fato, irmãos, a oração é uma semeadora, e Deus ouve as nossas orações. E essa questão de preencher é apenas para você ter um memorial, porque se você não anota, talvez depois você nem lembre o que você orou. E eu creio que a anotação, ela potencializa a sua gratidão, de você olhar e falar, nossa, glória a Deus, como o Senhor é bom, olha o que o Senhor fez na minha vida, né? Olha o tanto que o Senhor tem me usado. Amém, meus irmãos? Muito bem, quero compartilhar com você então, para nós concluirmos o nosso culto hoje. Nós vamos encerrar orando, amém? Vamos encerrar buscando o Senhor. Mas eu quero falar um pouco então, ainda mais a respeito da restituição. Domingo passado, irmãos, quantos estavam aqui? Amém. Alguns, né? Eu acho que os que estavam aqui domingo passado são os que estão viajando, passeando e na casa passando a virada em outro lugar, né? Mas não tem problema, tá tudo certo. E domingo passado eu comecei a falar a respeito desse tema, a respeito de restituição. Porque você sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela fala bastante a respeito de restituição. Então, essa expressão de restituição era uma expressão comum na antiga aliança. E, pelo menos assim, em 3 momentos o Senhor falou de maneira muito firme a respeito de que Ele restituiria algo que o povo tinha perdido, que a nação de Israel tinha perdido. Então eu não vou repetir a pregação do domingo passado, mas domingo passado eu usei 2 textos para falar a respeito disso, de situações em que Deus prometeu que iria liberar restituição. E é muito precioso isso, irmãos, porque quando nós olhamos o contexto, que Deus ele disse que iria restituir algo na vida da nação de Israel, foi um contexto muito precioso. Por quê, irmãos? Porque normalmente aquele povo estava debaixo de escravidão, de jugo, de peso, de pobreza, de demanda, de problemas na alma, de autoestima. Era uma situação terrível. E é mais precioso ainda porque nós não vemos o Senhor dizendo que vai restituir, né, porque eles eram bons ou porque eles se comportaram bem o suficiente. Não, o Senhor prometia restituição baseada unicamente na bondade dEle. Eu quero fazer uma pergunta sincera para você, meu irmão. Tem algo na sua vida que francamente, você deseja ser restituído por Deus? Talvez você viveu anos, e por muitos anos, por alguma situação, você perdeu a alegria. Quem sabe, irmãos, esse é o tempo de você ser restituído na sua alegria, de você viver anos de alegria que você não viveu antes. Fala, pastor, mas Deus tem alegria para mim? Ô irmão, é porque você perdeu o culto, senão você estava lembrando de outra pregação que eu preguei há pouco tempo, que a Bíblia fala que o Senhor diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. A vontade de Deus é que nós sejamos alegres na presença dEle, amém, irmãos? E normalmente quando nós falamos isso, sempre vem alguém dizer, pastor, mas a Bíblia fala que nós estamos no mundo mau. E eu respondo, é verdade, mas a Bíblia também fala que aqueles que estão em Cristo já não são mais desse mundo. Nós fazemos parte de outro lugar, amém, meus irmãos? Nós fazemos parte de outro sistema. E do sistema que nós fazemos parte, que é o sistema celestial, nós não dependemos da política, nós não dependemos da economia, nós não dependemos de acontecimentos, das coisas dessa vida. Por quê? Porque nós somos cidadãos dos céus. A nossa fonte é o trono de Deus, e no trono de Deus não há demanda, não há escassez, não há morte, não há nada de mal. O que há na presença de Deus, irmãos, é apenas uma vida abundante, é a vida com a qual o próprio Deus vive, e é isso que o Senhor tem para nós, amém, irmãos? Você sabe, isso não é para motivar você, isso é a promessa de Deus para aqueles que são filhos. Quantos são filhos? Essa é a promessa do Senhor para nós. Muitas vezes, irmãos, nós gostamos de fazer promessas para Deus, e você sabe, nós não estamos aqui para condenar e para julgar a fé de ninguém. Mas eu preciso dizer para você, você sabe, a ênfase do Novo Testamento não é que você faça promessas para o Senhor, mas é que você desfrute das promessas dEle por você.
Porque existe uma lógica do céu, irmãos. Qual que é a lógica do céu? A lógica do céu é o seguinte: se eu faço uma promessa para Deus, eu estou dizendo que Ele precisa de alguma coisa que eu tenho para dar para Ele, e que se Ele me der outra coisa em troca, eu vou suprir a necessidade de Deus. Mas Deus tem necessidade de alguma coisa, irmão? Sim ou não? Por isso eu quero dizer para você, não faça promessas para o Senhor, apenas chegue-se diante dEle para receber as promessas dEle para a sua vida. Porque você sabe, irmãos, as coisas do céu não estão à venda. Eu sei que a gente fala isso o tempo inteiro, né? Mas você sabe, repetir faz parte da pregação. O céu não está à venda, por quê, irmãos? Porque Deus, Ele é rico demais para precisar vender alguma coisa para você. E nós somos pobres demais para dar conta de comprar alguma coisa de Deus. Pastor, o que eu faço então? Chega como filho. Como que filho chega para receber algo do pai, irmãos? Ele chega na cara de pau e fala: pai, o senhor sabe, né? Eu queria tanto esse negocinho, eu queria tanto isso, eu queria tanto experimentar. E bons filhos, eles pedem, amém, irmãos? E eles pedem até quando eles não comportaram corretamente, ou não é verdade? São bons filhos pedem. Então o Senhor vai restituir algo na nossa vida com base na bondade e na fidelidade dEle. Talvez você tenha vivido dias de um casamento muito ruim, esse é o tempo da restituição, amém, irmãos? Talvez você tenha vivido dias de uma enfermidade que não sai de sobre você, de dias de o sono que não vem. Então, irmãos, creia a restituição para a sua vida. Quantos dizem amém? Amém. Queria que projetasse para mim, lá em Levíticos capítulo 6, verso 1. Depois nós vamos para o 4 e para o 6. Vamos ler? A palavra do Senhor diz assim, irmãos: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito ou penhor, ou roubar ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que tendo achado o perdido o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas as que o homem costuma pecar, será pois que tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou. O que a pessoa ia ter que fazer, meus irmãos? Restituir, ok? Restituir aquilo que roubou, ou a situação do pecado, né? Que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou. Verso 5. Ou tudo aquilo que tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro. E ainda a isso acrescentará quanto, meu irmão? Quinta parte a isso, ok? Aquele a quem pertence lhe o dará no dia da sua oferta pela culpa, e por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação. Para a oferta pela culpa trá-lo-á ao sacerdote. Quantos dizem amém? Muito bem. Talvez você fale: pastor, não entendi muito o que você leu, mas eu vou explicar para você rapidamente aqui. Muito bem, olha para cá, irmãos. O livro de Levítico, ele é um livro que ele apresenta algumas ofertas que o povo de Israel precisava fazer para Deus, ok? Deus estabeleceu isso. Eram basicamente 5 ofertas. Quantas ofertas, irmãos? Mas não eram ofertas monetárias necessariamente, não era ofertar dinheiro, eram ofertas de sacrifício pelo pecado. Então no Velho Testamento havia a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado, a oferta de holocausto, a oferta pacífica e a oferta de manjares, amém, irmãos? A oferta pelo pecado, ela era oferecida basicamente uma vez por ano, ok? Pelo sumo sacerdote. A oferta pelo pecado era a morte de um animal por aquilo que o homem era. O que o homem era? Pecador. Então, como o homem tinha uma natureza pecaminosa, ele precisava oferecer como sacrifício, então, uma oferta pelo seu pecado. Mas também havia uma segunda oferta, que era a oferta pela culpa. A oferta pelo pecado ele oferecia por aquilo que ele era, pecador. Mas a oferta pela culpa ele oferecia por aquilo que ele fazia. Ou seja, os atos pecaminosos que ele cometia, ele tinha que fazer uma oferta. Mas você sabe o que é precioso, irmãos? É que a Bíblia fala que o dia que Jesus ele apareceu,
às margens do rio Jordão. João Batista olhou para ele e falou o que, irmãos? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá em Hebreus capítulo 10, a palavra do Senhor vai dizer que com uma única oferta, porque ele ofertou a si mesmo, indo para a cruz morrer lá, com a única oferta, ele pagou para sempre a nossa dívida diante de Deus. Amém, meus irmãos? Só que havia algo, irmãos, ainda além, porque o texto que nós lemos, ele diz que quando alguém errasse, ele devia pagar então, ele deveria restituir pelo seu pecado, e ele tinha que acrescentar a quinta parte. Quanto que dá isso, irmãos? Então, alguém fez algo pecaminoso, ou roubou, ou pegou alguma coisa, ou seja, ele pegou algo que era considerado como 100%. Se ele tinha que acrescentar a quinta parte, quanto que daria isso? Daria 120%. Porque como que nós descobrimos a quinta parte de algo? Quem é bom em matemática aí? Você pega 100% e divide por 5, ok? 100 dividido por 5 dá quanto, irmãos? Aleluia, dá 20. Então pega 100 mais 20, 120%. Aí você fala, pastor, o que significa isso? Significa, irmãos, olha para cá, presta atenção, eu preciso que você entenda o raciocínio, para você entender aonde eu estou querendo chegar, para você ter uma nova perspectiva de perdas. Muito bem, olhando por esse prisma, aquele que fosse ofendido, ele estaria agora no lucro, sim ou não, irmãos? Porque veja bem, se a pessoa tivesse naquela época um boi roubado, agora teria que ser acrescentado 5 bois, ou seja, ele foi roubado um boi, agora quando ele fosse restituído, ele seria restituído em 5, isso é bom, sim ou não, irmãos? Isso é algo maravilhoso, por quê? Porque não era só a devolução, tinha agora a quinta parte, amém, meus irmãos? Lá em Êxodo, coloque para nós, Êxodo 22, 21, aliás, Êxodo 22, 1, olha o que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz assim, Êxodo 22, 1, ó. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará quanto, meus irmãos? E 4 ovelhas por uma ovelha. Muito bem. Partindo desse princípio, irmãos, o Senhor estabeleceu algo muito precioso, que é o quê? Que é o princípio da restituição. Qual que é o princípio da restituição, irmãos? É que nunca alguém seria restituído em apenas aquilo que ele foi roubado ou que ele perdeu. A restituição, irmãos, olha para cá, a restituição fala de o Senhor fazer algo muito além daquilo que foi perdido. Esse é o princípio bíblico da restituição. Aí talvez você fala, pastor, mas hoje não tem como eu viver dessa maneira, porque se alguém tomar algo de mim, se alguém pegar algo meu, se alguém me defraudou, se alguém me enganou, se alguém mentiu para mim, se eu perdi tempo de vida, como que eu vou ter restituição de alguém agora? As pessoas não vão respeitar esse princípio, porque talvez quem fez isso comigo nem respeita o que a palavra de Deus fala. Então, irmãos, eu quero lembrar você de algo. Nós precisamos lembrar que a promessa de Deus, irmãos, não é que pessoas vão nos restituir, mas a promessa de Deus é que Ele mesmo vai nos restituir. Ele mesmo. Por isso, olha para cá. Fica atento a isso, meu irmão. Por quê? Porque hoje nós precisamos aprender esse princípio. Você tem sofrido percas na sua vida? Alguém tem difamado você, falado mal? Você tem passado dias de luta? Pastor, só isso significa que eu vou ser restituído? Não, mas você pode chegar diante do Senhor e falar, Pai, o Senhor sabe o que eu tenho passado. E eu quero dizer para o Senhor, eu creio que a promessa do Senhor é que o Senhor mesmo vai restituir na minha vida aquilo que eu tenho perdido, aquilo que outros têm levado de mim. E aí você pode falar, Senhor, e digo mais, a restituição nem é apenas, porque restituição não é meramente devolução do objeto da situação. A restituição, como eu falei, irmãos, ela vai muito além, ela sobeja, ela vai muito além, amém, meus irmãos? Significa que você vai receber do Senhor algo, não apenas uma compensação, mas você vai receber algo do Senhor, muito além daquilo que foi perdido. Amém, meus irmãos? O que você percebe na sua vida que você entende que você tem perdido? Você perdeu o relacionamento com alguém? Você perdeu bens, alguém te roubou, até financeiramente mesmo, alguém te enganou,
perdeu, você foi enganado, traído. Eu quero dizer para você, irmãos, nós temos duas soluções. Aliás, duas soluções, nós temos dois caminhos, perdão. Quais são os dois caminhos? Nós temos o caminho da vitória e o caminho da derrota. Qual que é o caminho da derrota, irmãos? É você se amargurar. É você tomar para si a amargura, o ressentimento, a falta de perdão, e você não perdoar a pessoa, não perdoar a si mesmo, não perdoar a situação em questão, e você guardar ressentimento, amargura, rancor. Isso pode gerar até uma doença na sua vida. Esse é o caminho da derrota. Inclusive eu quero perguntar para você, há alguém que você precisa perdoar? Se há, meu irmão, eu quero dizer para você, a falta de perdão é você beber um vidro de veneno tentando matar a outra pessoa. Nós não temos o direito de reter o perdão. Sabe o que eu quero dizer para você? Você tem alguém na sua família, na sua casa, você tem algum conhecido seu, que porventura você não conversa, ou que fez algo muito ruim com você. Se você tem a oportunidade, procure essa pessoa e resolva a situação. Pastor, mas eu fui o traído, eu fui o enganado, eu fui o defraudado. Mas você sabe, irmãos, fica tranquilo, você está no lucro, porque o que você perdeu, o Senhor falou que vai ser 120% que vai ser restituído. Perdoa, libera perdão. Amém, meus irmãos? Amém. Não guarde mágoa. Sim ou não, irmãos? Puxa vida, talvez você não tenha guardado nem dinheiro, você vai guardar mágoa para quê, irmãos? É ou não é verdade? Perdoa, isso é muito importante. Você pode dizer amém? Por isso, irmãos, essa é a promessa do Senhor para nós, é que Ele é o nosso restituidor. Ele é o nosso restituidor. Você pode dizer amém? No Salmo 69, o Salmo 69, irmãos, é um salmo que nós chamamos de salmo messiânico. O que é um salmo messiânico? É um salmo que fala muito a respeito do Messias, que é o Senhor Jesus. Eu não sei se você sabe, mas o Velho Testamento, ele tem muito disso. O Velho Testamento, ele é uma sombra do Novo. O que significa isso? O Velho Testamento aponta para o Novo, e o Novo explica o Velho. Por isso o Velho Testamento, ele pinta quadros a respeito da pessoa de Jesus. Muitos quadros, muitos mesmo. E no Salmo 69, irmãos, nós temos muito disso. Coloque aí para mim, Salmo 69, verso 4. Olha o que a palavra do Senhor diz no Salmo 69, 4, irmãos. A Bíblia fala assim: são mais, isso aqui foi Davi falando, mas ele estava falando, mas movido pelo Espírito, apontando para Jesus. São mais os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsidade, falsidade? Os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de que, meus irmãos? O que não furtei. Muito bem, olha para cá, irmãos. Davi estava falando isso a respeito dele mesmo, mas isso aqui é um salmo messiânico. Sabe quem repetiu isso na Bíblia, irmãos? Jesus, não precisa projetar, mas lá em João capítulo 15, verso 25, Jesus repetiu esse mesmo texto. Por quê? Porque esse salmo não estava falando somente da situação de Davi, ele estava apontando para a pessoa de Jesus. E Deus, pelo Espírito, desde o Velho Testamento, ele estava dizendo o que, meus irmãos? Ele estava dizendo que Jesus, projeta de novo aí para mim, coloque aí por gentileza. Ele estava dizendo que Jesus seria aquele que iria restituir o que ele não furtou. Amém, meus irmãos? Jesus, ele veio restituir aquilo que ele não furtou. Por que disso, irmãos? Por que nós estamos falando disso? Porque essa é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho, irmãos, é que, olha para cá, é que todos nós pecamos contra o Senhor, sim ou não? Todos nós erramos, todos nós falhamos contra o Senhor. A Bíblia fala que todo homem pecou. Mas aí, irmãos, a palavra também de Deus diz que o Senhor nos amou de tal maneira, e Ele não queria que nós perecêssemos eternamente. O que Ele fez então, irmãos? Ele enviou outra pessoa para pagar a restituição que nós devíamos para Ele. Quando Jesus morreu na cruz, irmãos, houve uma substituição. Substituição de quê? Foi uma substituição de uma dívida que nós tínhamos contra o Senhor. Ele estava restituindo muito mais do que 120% para Deus, aquilo que nós tínhamos pecado.
Porque é isso que a palavra de Deus fala, que aquele que pecasse tinha que restituir. Nós pecamos contra Deus, mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele não cobrou a restituição de nós. Antes Ele cobrou do próprio Filho dEle. Jesus, irmãos, Ele é o nosso representante e o nosso substituto. Pastor, qual que é a implicação disso? A implicação disso, meu irmão, olha para cá, é que hoje, por causa da restituição que Jesus fez, entregando-se na cruz por nós, hoje nós não temos mais dívida diante de Deus. Ele pagou a nossa dívida. Hoje você pode chegar-se diante de Deus em paz, amém, meus irmãos? Em paz, porque Jesus restituiu o que Ele não furtou. Ele pagou por crimes que Ele não tinha cometido. Por quê, irmãos? Não é porque Ele foi assassinado, não, é porque foi uma entrega. Ele estava fazendo algo em nosso favor. Quantos dizem amém? Sabe, irmãos, e isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Portanto, irmãos, na cruz, mesmo que nós ofendemos a Deus, a cruz resolveu isso em nosso favor. Amém, meus irmãos? Coloca para mim Isaías 53:4. Esse texto é um texto muito precioso, preciso ler ele com você. Vamos ler o que a palavra de Deus fala, irmãos? Nós vamos ler até o 11, ok? Vamos ler até o 12, aliás. Muito bem, mas vamos lá. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5. Mas Ele foi traspassado pela transgressão de quem, meus irmãos? Nossa. Ele estava restituindo, Ele estava levando a nossa dívida, a transgressão. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Verso 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi Ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Verso 11, estamos encerrando a leitura. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Verso 12 para encerrar. Por isso eu lhes darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele fez o que, meus irmãos? Ele intercedeu. Essa foi a obra do Calvário, amém, meus irmãos? Irmãos, não tem nada mais poderoso do que isso, você pode dizer amém? Não há nada mais valioso do que isso. Eu quero dizer para você, todas as ofensas que nós cometemos para Deus, o Senhor Jesus morreu na cruz e Ele restituiu diante do Senhor. Sabe, irmãos, todos nós roubamos a Deus em alguma medida. Muitas vezes nós roubamos a Deus no tempo, nós roubamos ao Senhor porque nós não adoramos Ele devidamente, nós não demos a glória devida a Ele. Ou seja, irmãos, nós éramos transgressores e nós estávamos em dívidas diante de Deus. Mas a palavra do Senhor fala, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele veio e Ele restituiu tudo o que nós devíamos para o Pai. Amém, meus irmãos? Sabe, eu quero dizer para você, aí você fala, pastor, mas o que isso tem a ver? Tem a ver com tudo, porque agora Cristo restituiu a nossa dívida diante de Deus.
mais do que nunca, agora nós temos também as promessas de restituição de Deus a nosso respeito, amém, irmãos? Porque agora nós fazemos parte dessa aliança com o Senhor. Glória a Deus por isso, aleluia. Então, eu quero dizer para você, irmãos, hoje o Senhor, Ele veio e Ele restituiu tudo o que o ser humano havia perdido. E a caminhada hoje, irmãos, nossa, tem a ver, porque às vezes nós achamos que, não, esse negócio de restituição é apenas uma palavra de final de ano que a videira inventou. Não, na verdade, irmãos, desde o dia em que nós nascemos de novo, desde o dia que a luz do Senhor brilhou sobre nós e nós conhecemos o Senhor, desde esse dia, irmãos, já era o Senhor restituindo algo na nossa vida. E eu quero dizer para você, não para por aí, porque o Senhor tem muito mais para restituir sobre nós, irmãos. O Senhor tem muito mais para fazer na minha e na sua vida. Você pode dizer amém? Por um lado, irmãos, nós ofendemos o Senhor e Cristo restituiu tudo aquilo que nós tínhamos ofendido. Mas por outro lado também, irmãos, Deus, Ele continua sendo nosso restituidor. E não importa o que nós façamos, não importa aquilo que nós entremos, ainda hoje, eu creio, o Senhor vai continuar restituindo na nossa vida aquilo que foi perdido. Uma vez eu ouvi uma frase, e nessa frase dizia o seguinte, olha, foi alguém que falou, né? Falou, olha, se você ora por restituição, você está perdido, porque na verdade nós merecíamos o inferno. Se você ora por restituição, você está orando por algo muito ruim. E você sabe, irmãos, quem fala isso, ele tem um conhecimento bíblico, mas é um conhecimento bíblico limitado ainda. Você sabe por quê? Porque na verdade, irmãos, a nossa história com Deus não começou quando nós estávamos condenados. A Bíblia fala que antes mesmo de nós nascermos, Deus, Ele já tinha sonhado e planejado algo para a nossa vida. Isso significa, irmãos, que você pode sim orar por restituição, porque a nossa caminhada com o Senhor não começou exatamente o dia que nós pecamos, ela começou muito antes. Nós somos projetados pelo céu, a nossa origem veio do Senhor, amém, irmãos? Nós não fomos um acidente do acaso. Por isso, quando você fala, não, eu creio que Deus tem restituição para mim, isso fala desde a salvação que nós recebemos em Cristo, e tudo mais que Deus vai gerando e acrescentando na minha e na sua vida, e tudo mais, e não é pouca coisa, amém, meus irmãos? Não é pouca coisa. Por isso nós cremos que esse ano vai ser um ano oportuno de nós vermos grandes restituição de Deus na nossa vida, grandes restituições daquilo que foi perdido, daquilo que foi roubado, do tempo que você perdeu. Você precisa apenas crer e pedir para o Senhor, apenas crer e buscar do Senhor, amém, meus irmãos? Eu estou partindo para o encerramento, queria convidar a Keren, enquanto parece que eu estou terminando. Lá em Zacarias 9:11, é um texto que os irmãos leram bastante. Irmãos, eu falei hoje não teve salinha para as crianças, porque é o culto da virada, amém? Mas todo culto nós temos, tirando da ceia também, né? Zacarias 9:11, coloca aí, a Bíblia fala assim, irmãos, Ronaldo já leu esse texto no início? Quanto a ti, Sião, amém? Não tem salinha, mas eu preciso que os pais não deixem os meninos ficarem correndo, amém, irmãos? Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Quantos dizem amém? Em dobro, essa é a promessa do Senhor. Restituição em dobro. Eu estava orando sobre isso, irmãos, e quando nós começamos a conversar lá no grupo dos pastores sobre essa mensagem da restituição do Senhor, eu comecei a pensar e eu falei, Deus, o que eu quero ser restituído? E eu cheguei à conclusão, eu quero ser restituído no meu ministério, porque eu creio que por 8 anos nós temos plantado aqui, nós já temos avançado muito, mas a promessa do Senhor para nós, irmãos, é que nós seremos uma grande igreja nessa cidade, nós sustentaremos outras igrejas, nós vamos abençoar muito essa cidade, irmãos. Você sabe, nós podemos ainda ser um povo pequeno, mas os sonhos, os projetos que Deus tem colocado na nossa vida são grandes, irmãos. Nós vamos ter creches para crianças aqui nessa cidade, nós vamos trazer escola videira para cá,
porque é uma escola por princípio que já temos. Amém? Nós vamos fazer proezas. Por quê, irmãos? Porque eu creio, irmãos, que o nosso Deus, Ele é grande. E eu lembro que quando eu mudei para cá, uma pessoa chegou para mim e falou assim: qual que é o tamanho da cidade? E eu falei: tem uns 20 e poucos mil habitantes. Ele virou para mim e falou assim: uma cidade de 20 e poucos mil habitantes, dá para ter uma igreja assim de uns 200, 300 pessoas. Na hora eu parei, irmãos, e falei assim: está repreendido. Nós vamos ter uma igreja de milhares nessa cidade. E nós vamos ter, irmãos. Nós vamos ter. Por quê, irmãos? Porque a vontade de Deus é salvar. A vontade de Deus é que as pessoas conheçam o evangelho da graça, do favor imerecido. Muita gente, elas serve uma religião pesada. Não é um relacionamento de alegria e de paz com Deus, mas nós somos chamados para viver o evangelho. E é pelo evangelho que nós podemos experimentar restituição de Deus. Por quê, irmãos? Porque é o evangelho que gera fé no nosso coração de nos aproximarmos de um Deus que é bom e que tem promessas maravilhosas para nós, inclusive promessa de restituição. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus fala que Jó, ele foi alguém que experimentou restituição. Eu quero concluir essa mensagem de hoje dizendo isso. A palavra de Deus fala, irmãos, que Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó, porque muitas vezes, irmãos, nós perdemos algo na nossa vida por causa de alguma besteira que nós fizemos, uma falta de sabedoria, alguma ignorância nossa, alguma falta de conhecimento, ou alguma situação que nós mesmos causamos, e por causa disso nós sofremos perdas, prejuízos, atrasos. Mas também há situações que pessoas nos causaram isso. Pessoas provocaram isso em nós, nos defraudou, mentiu, nos enganou, nos feriu de alguma maneira, e isso parou a nossa vida. Mas também, irmãos, a palavra de Deus fala que há situações que é o inimigo que causa isso em nós. A Bíblia fala que com Jó foi assim. A palavra de Deus fala que Jó, ele sofreu um ataque do diabo que fez ele perder tudo o que ele tinha. Mas a Bíblia fala, irmãos, que o Senhor deixou isso acontecer apenas por um tempo. E lá em Jó 42:10, coloca aí para nós, a Bíblia fala que o Senhor então, Ele manifestou a restituição na vida desse homem. Amém, meus irmãos? Vamos ler Jó. A Bíblia fala assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o que, meus irmãos? O que, irmãos? O dobro de tudo o que antes ele possuíra. O dobro. O Senhor trouxe completa restituição para ele. A única coisa que Deus não deu o dobro para Jó foi a mulher. A mulher permaneceu a mesma. Amém, irmãos? O marido, Deus não vai te dar o dobro, mas Deus vai transformar seu marido. Você vai ter alegria dobrada com seu marido. Amém, irmãos? Você tem que orar. Você ora pelo seu marido? Você tem que orar. Porque muitas vezes você só reclama, mas a reclamação dá louvor ao problema. Mas quem ora, vê a manifestação da glória de Deus. Você ora pela sua esposa também? Porque Deus não vai te dar em dobro, marido e nem esposa, mas Ele vai conceder alegria, amém, irmãos? Tem gente que vive um casamento que é um inferno, irmãos. É tão triste, porque você sabe, Deus não tem isso para você. Tem gente que a família dele é uma loucura, é um caos. Deus não tem isso para você. Ah, pastor, vai ser perfeito? Não, irmãos, presta atenção. Não tem essa promessa na Bíblia de perfeição. Mas acredite em mim, pode melhorar, como diz a galera aí, com força, amém, irmãos? Pode melhorar muito. Muito. Agora, quando que isso acontece? Quando nós buscamos o Senhor. Quem sabe, irmãos, essa não seja um compromisso que você faz com o Senhor, de você de fato ter um novo posicionamento na sua vida espiritual a respeito de Deus nesse próximo ano. E se esse é o seu desejo, eu quero dizer que nós estamos aqui para te ajudar, para ensinar a Bíblia para você, para dar aula para você, para acompanhar você, para aconselhar você. Pastor, está dizendo então que vocês são fera? Não,
mas nós conhecemos aquele que é fera, é o Senhor, aleluia. Eu tenho pensado muito esses dias, irmãos, algumas pessoas que falaram nesse vídeo aí que os irmãos prepararam para nós, para usar uma terminologia mais atual, são os meus mentores. O primeiro, aquele barbudinho, é o pastor Mauro. Ele foi meu líder, ele me ganhou para Jesus, ele é mais novo do que eu, mas eu acho que ele está na minha frente assim, quilômetros de maturidade, de sabedoria. E você sabe, eu sou muito privilegiado de ter caminhado com ele, porque ele me ensinou a ser homem. Eu não tinha um referencial bíblico de homem. Meu pai foi um homem abençoado. Meu pai já partiu, mas meu pai não conseguiu me dar um referencial bíblico de homem, porque ele não conhecia o Senhor também. Mas o pastor Mauro, ele foi um referencial de homem de Deus. E se você ver ele pregando, você vai perceber que até as manias eu copiei dele, porque é normal parecer com quem a gente admira. Depois veio o pastor Nando. O que eu estou querendo te contar com isso, irmãos? É que se você quer avançar, você tem que procurar alguém, né, que você tem disposição de ouvir essa pessoa, de ser mentoreado por essa pessoa. Nós temos que parar, irmãos, com essa mentalidade de complexo de Adão. Ah não, eu só ouço de Deus. Esse dia eu falei para os irmãos, eu não sei para quem, porque eu converso com tantos irmãos, eu amo conversar. Eu falei, irmãos, tem coisa que Deus não vai ensinar diretamente para você. Está na vida de alguém, você vai ter que ter a disposição e a humildade de aprender com alguém que veio primeiro. Ah, mas é porque Deus não pode? Não, Deus pode, mas Ele vai entregar coisas para você que Ele já fez na vida de algum irmão. A sabedoria, irmãos, tem uma frase muito legal que é assim, diz que o mover de Deus sempre está com os jovens, mas a sabedoria está com os mais velhos. E não é necessariamente de idade, é com aqueles que vieram primeiro e que já experimentaram coisas que nós não experimentamos. Quando nós acessamos isso, quando nós caminhamos com pessoas assim, quando nós buscamos a Deus dessa maneira, nós experimentamos restituição. Amém, meus irmãos? Restituição. Eu não sei se você já experimentou, mas eu quero deixar essa palavra para você nesse último dia do ano 2024. Esse ano para nós, como Igreja Videira de Silvânia, como Igreja Videira no geral, esse é o ano da restituição. Muitas coisas vão acontecer, mas eu quero firmar em buscar restituição. Eu quero ver algo acontecendo. Eu sei que tem muitos irmãos que... Eu converso com irmãos todos os dias. Eu sei que tem muitos irmãos que passaram por coisas terríveis esse ano. Tem irmãos que sofreram prejuízos financeiros gigantescos, irmãos. Nós temos irmãos em nosso meio que eles foram roubados por pessoas em milhões de reais. Aí você olha para o seu irmão e fala assim, nossa, será que é você que tem isso tudo que foi roubado? Eu não estou brincando, é verdade. E por causa disso, deixou de experimentar de muita coisa que podia experimentar. Eu sei que dinheiro não é tudo, irmãos, mas ele tem o seu lugar. Conheço pessoas em nosso meio que, porque foram enganadas, têm vivido anos de sofrimento, de tristeza, não conseguem se relacionar com ninguém. Por quê? Porque foi machucado. Mas esse é o tempo da restituição. O que você precisa ser restituído, irmãos? O que você quer ver da parte de Deus? Pastor, o que eu tenho que fazer? Apenas fala para o Senhor. Conta para Ele. Pastor, mas eu não tenho que servir a Deus? Olha para cá. Eu creio, irmãos, que só vai servir a Deus de maneira apropriada e intensamente aqueles que estão bem resolvidos com essa questão de restituição. Gente magoada não dá conta de servir a Deus apropriadamente. Se você vive uma vida de escassez, como é que você vai abençoar outras pessoas? Sim ou não, irmãos? Se você vive uma vida sem tempo, como que você vai servir a Deus para valer? É por isso, irmãos, que não tem como servir a Deus sem primeiro receber dEle. Não importa o que seja, seja unção, seja os dons do Espírito, seja conhecimento, seja sabedoria, entendimento. Para com essa ideia de querer ficar dando coisas para Deus. Aprenda a primeiro receber dEle. Receba dEle. Você não tem o poder de dar nada para Deus. O único poder que você tem é de devolver aquilo que você tem recebido. Porque a Bíblia fala que o homem nada tem que do céu não tenha sido dado. Creio que esse ano será um ano em que muitos vão liderar também. Mas para você liderar, primeiro você precisa ter disposição de receber do Senhor. A vida cristã é tão simples, irmãos, é tudo uma questão de receber. Receber. Nós queremos sempre dar alguma coisa para Deus. Aí você fala, pastor, mas a Bíblia fala que melhor é dar do que receber. Para homens é assim, para Deus não, para Deus é sempre melhor receber.
Para pessoas é sempre melhor você ter para dar, mas diante de Deus você sempre chega para receber dele. Talvez você fale, pastor, eu vim aqui para dar um culto ao Senhor. Não, eu sei, eu entendo. A gente até tenta, mas não tem como. Deus é tão maravilhoso que você vem para oferecer algo para Ele, é você que sai abençoado, é você que sai cheio da unção, cheio da presença de Deus. Porque Deus é extraordinário, amém, irmãos? É como você ser uma gota e ir no oceano e falar, eu vou dar um pouquinho de água para esse negócio. Aí quando você pula, você descobre que você só é ajuntado, na verdade, a um aguaceiro, porque o que temos, o que somos é apenas uma gotinha. O Senhor é um oceano inteiro, Ele é extraordinário, e Ele está prometendo que esse é o ano da restituição na sua vida. Você crê nisso, meu irmão? Queria que você se colocasse de pé por um instante. Aleluia. Se eu não estou enganado, falta 5 minutos para nós encerrarmos o ano. E nós sempre encerramos o ano agradecendo ao Senhor e também louvando a Ele. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos e nós vamos tirar esse tempo para louvar ao Senhor, para agradecer a Ele. E depois que virar o ano, antes de nós darmos Feliz 2025 para os irmãos, nós vamos cantar uma canção de restituição e depois nós vamos abençoar uns aos outros e nós estaremos encerrados. Amém? Feche os seus olhos. Eu gostaria que você, junte com a sua família aí, se você está com a sua família, eu gostaria que você bendizesse ao Senhor, que você louvasse ao Senhor, e que você agradecesse a Ele por esse ano. E também você pode depois já partir para dizer para Ele que você quer ver o ano da restituição na sua vida, na sua casa, nas suas emoções, na sua mente. Amém, meus irmãos? Aleluia. Vamos louvar ao Senhor então por um instante em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por esse ano de 2024. Pai querido, nós bendizemos ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor realizou, por aquilo que o Senhor operou. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Nós bendizemos ao Senhor, ó Deus, pela nossa saúde. Bendizemos ao Senhor, ó Deus, pela provisão do céu que o Senhor tem derramado sobre nós. Bendizemos ao Senhor também, ó Deus, porque o Senhor tem abençoado-nos como igreja. O Senhor tem abençoado os irmãos. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela provisão, pelo pão de cada dia. Pai querido, nós exaltamos o santo nome do Senhor. Ó Deus, obrigado pela nossa casa. Quantas pessoas, Senhor, não estão terminando esse ano hoje? Quantas pessoas se perderam, estão perdidas ou partiram para estar com o Senhor? Mas o Senhor nos concedeu mais esse ano de vida. Ó Deus, e pela graça do Senhor, nós queremos exaltar o Teu nome. Pai, nós queremos receber tudo aquilo que o Senhor nos conceder viver nesse ano de 2025. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor de fato restitua, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem prometido para nós, na nossa casa, na nossa família. Restitui, Senhor, restitui a nossa saúde, restitui a nossa alegria, restitui o sono que foi perdido, restitui, Senhor, o tempo que nós perdemos debaixo de medo, de acusação, debaixo de dor, debaixo de enfermidade. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor nessa noite. Pai, nós profetizamos que esse ano de 2025, nós veremos, ó Deus, e nós estaremos conectados com o Senhor, caminharemos com o Senhor, porque cremos, ó Deus, que sem Ti nada podemos, mas no Senhor nós podemos todas as coisas. Ó Deus, que esse ano o Senhor abra portas para nós pregarmos o Evangelho do Senhor aos perdidos, que o Senhor nos dê a provisão para nossa casa, e que o Senhor nos dê a provisão para abençoar a outros, aos necessitados, que o Senhor nos dê a sabedoria para nós, e a sabedoria para nós compartilharmos com outros, que o Senhor nos dê, ó Deus, a unção do Teu Espírito, os dons espirituais, para nós manifestarmos a Tua glória nessa cidade. Levanta-nos, ó Deus, como igreja nessa cidade, ó Deus, não para que o nosso nome seja exaltado, mas para que a glória do Senhor venha repousar sobre Silvânia, sobre as nossas famílias. Pai querido, proporciona para nós, ó Deus, portas abertas, para nós entrarmos, para nós pregarmos a Tua palavra, para nós contarmos das boas novas, ó Deus, aos quebrantados,
aqueles que o Senhor separou e aqueles que o Senhor já escolheu, ó Deus, pelo teu conhecimento. Pai querido, em nome de Jesus, nós abençoamos a nossa casa nesse ano de 2025, nós abençoamos a nossa saúde, abençoamos os nossos cônjuges, abençoamos os nossos filhos e proclamamos: esse ano de 2025 é o ano que nós veremos restituição, tudo aquilo que foi roubado por pessoas, tudo aquilo que nós perdemos por causa de alguma atitude errada nossa, tudo aquilo que nós perdemos porque o inimigo se levantou contra nós, nós veremos, os nossos olhos contemplarão, ó Deus, a restituição do Senhor. Como Cristo Jesus já nos restituiu, ó Pai, diante do Senhor, nós sentimos paz para chegar diante de Ti, ó Deus, e receber a Tua presença, e ter um relacionamento com o Senhor, e sermos tocados e abençoados pelo Senhor a cada dia. Ó Deus, surpreenda-nos nesse ano, que nós vejamos a glória do Senhor, que nós sejamos atraídos pelo Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu favor. É isso que nós oramos, é assim que nós pedimos, para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus, louvado seja o Teu santo nome. Bom é estar com o Senhor. A nossa alegria não está nas coisas desta vida meramente, mas a nossa alegria está no fato de que o nosso nome está arrolado nos céus, porque somos os Teus filhos, porque nós sabemos para onde nós estamos indo, que é para o céu, para a presença do Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos cantar uma canção então, para nós encerrarmos o nosso culto, e depois vou dar a oportunidade de você celebrar e declarar feliz 2025 na vida do seu irmão. Vamos declarar isso em nome de Jesus. Vamos declarar restituição, aleluia. Nós oramos ao Senhor. Declare isso. Tem preparado ao que clamar.
clamor pode ressuscitar. Restitui. Erga sua voz e declare de todo o seu coração, cante. E põe teu azeite em minha dor, restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Erga suas mãos para o Senhor, diga: Pai, diga: eu creio que esse ano de 2025, diga: eu creio, por isso eu falo que será o ano da restituição. Diga: Senhor, diga: eu estou aberto para ser restituído no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Diga: eu quero ver nesse ano tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Agora diga assim: eu profetizo que esse ano será um ano abençoado. Diga: eu creio que eu serei guardado, livrado. Diga: esse ano eu serei tremendamente usado pelo Senhor. Diga: eu declaro o cuidado, a proteção do Senhor sobre a minha casa, sobre as minhas finanças. Diga: sobre a minha parentela. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: aleluia, glória a Deus, irmãos. Agora, para encerrar, nós vamos dar 3 glória a Deus, e depois você vai poder abraçar e dar feliz 2025 para os irmãos e para aqueles que não estão aqui. Vamos no 3, amém? 1, 2, 3. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Feliz 2025, amém, irmãos? Aleluia. A Bíblia fala, irmãos, que quando as primícias são santas, todo o restante também será. Você gastou o primeiro tempo na presença do Senhor, isso não é por acaso, não vai ficar assim. Creio que você vai ver algo poderoso por conta disso, amém? Amém. Aleluia. Se alguém vai ofertar, dá a oferta das primícias, está ali, amém, o gasofilaço. Depois os irmãos podem levar, pode entregar lá, amém? Fique à vontade para abençoar, abraçar seu irmão aí. Libera uma palavra de bênção na vida dele ou dela aí. Estamos encerrados por hoje e amanhã temos a confraternização.